Salve Maria! Meu nome é Guilherme Martins e este é o canal Consecrácio. Neste vídeo você vai entender melhor por que nós podemos e devemos chamar a Virgem Santíssima de Nossa Mãe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo. Ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos e parentes, dê o seu like e ao final deixe os seus comentários, suas dúvidas, seus questionamentos, suas objeções mesmo, para contribuir com esses nossos estudos, esse nosso aprofundamento da devoção à Nossa Senhora. Quando concluímos os nossos estudos sobre a maternidade divina, aquela grandeza principal de Nossa Senhora, em função da qual todas as demais lhe tinham sido concedidas, nós comentamos que havia um aspecto, comentamos ao final que havia um aspecto que nos tocava mais de perto, é que Nossa Senhora tinha sido escolhida entre as filhas de Adão e não entre os espíritos celestes, entre os anjos, tinha sido escolhida entre a nossa raça, dizíamos, para ser a mãe de Deus. Há ainda um aspecto que nos toca mais diretamente. Nossa Senhora é mãe de Deus, mas a Nossa Senhora é também nossa mãe. Os padres da Igreja afirmam: Deus se tornou homem para que o homem se torne Deus. Nós podemos, com uma certa ousadia, dizer: tornando-se homem, Deus tomou para si uma mãe humana para que o homem tivesse por mãe uma mãe de Deus. Veja que maravilha isso. Ou seja, nós dizemos: Deus tomou uma mãe humana para que nós pudéssemos ter uma mãe de Deus, que fosse também nossa mãe. A mãe de Deus é nossa mãe, é também nossa mãe, por ser a mãe do corpo místico de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo se tornou, por vontade de Deus, a cabeça desse corpo místico do qual nós somos membros. Nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça desse corpo místico. Ora, isso não se deu por dois decretos sucessivos de Deus, do Padre Eterno. Teria sido um primeiro decreto em que Deus decretou que o Filho se tornasse filho de Maria Santíssima e num segundo decreto que Jesus Cristo se tornasse o chefe da humanidade, a cabeça da humanidade. Teriam sido dois momentos, não. Pelo mesmo decreto, por um único decreto, Deus decidiu que o seu filho se tornasse filho de Maria a fim de ser a cabeça da humanidade. Então essa realidade mística do corpo místico de Cristo foi decidida num só decreto. Nosso Senhor, a cabeça da humanidade, e os filhos de Deus, adotados pelo batismo, formariam o corpo místico, né? Os membros desse corpo místico de que Nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça. Como consequência maravilhosa disso, Maria, Nossa Senhora, tinha em seu seio, desde o primeiro instante, esse corpo místico. Ela gerava esse corpo místico, a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, e nós, os membros desse corpo místico, ela nos gerava, e assim pode ser chamada Mãe de Cristo, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Como consequência, Maria Santíssima tinha em seu seio, desde o primeiro instante de sua maternidade, Cristo unido a todos os membros do seu corpo místico. É o que está dito numa encíclica do grande Papa São Pio X, encíclica chamada Ad Diem Illum. Vamos ver o texto dessa encíclica. No próprio seio castíssimo da Virgem, Cristo se uniu a um corpo espiritual formado de todos os que deviam crer nele. E pode-se dizer que, tendo Jesus em seu seio, Maria portava ainda todos aqueles aos quais a vida do Salvador devolvia a vida. Todos os redimidos, a todos os que se unissem a Ele, pelo batismo, pela vida da graça, Nossa Senhora já os tinha em seu seio. Ora, ao nos tornarmos filhos de Deus pelo batismo, com Cristo nós nos identificamos em tudo. Se nós pegarmos as Sagradas Escrituras, em breves lances nós vemos, por exemplo, em São Mateus: quem nos faz o bem a Cristo. Quem nos persegue, persegue a Cristo, como está dito no Atos dos Apóstolos. Ou, por fim, numa carta de São Paulo: a vida dele é a nossa vida. E os seus mistérios e prerrogativas também são os nossos. Continua a Sagrada Escritura. Todos esses trechos agora de São Paulo. Com Nosso Senhor devemos sofrer, morrer e ser sepultados. Vemos isso em Romanos e na 2 Timóteo. Com Ele devemos reviver e ressuscitar. Carta aos Efésios. Com Ele nos tornamos herdeiros do Pai. Com Ele seremos glorificados, também em Romanos. E ocuparemos, por fim, um lugar na morada celeste, também em Efésios. Portanto, com Ele devemos também ter a mesma mãe. Devemos ser filhos da mesma mãe com Ele.
É evidente que não se trata aqui da vida natural. Cristo Nosso Senhor não é a cabeça da humanidade do ponto de vista natural, no que se refere à vida natural, mas sim à vida sobrenatural. Ele, Nosso Senhor, recebeu de Nossa Senhora a vida natural a fim de conseguir que nós revivêssemos, a fim de fazer-nos viver a vida sobrenatural. E Nossa Senhora tornou-se mãe de Jesus para tornar-se nossa mãe sobrenatural. Vamos trilhar esse caminho um pouco mais lentamente, passo a passo. Todos dentre nós, aqueles dentre nós que tivemos a graça de nascer numa família católica, desde criancinhas, desde pequenininhos, ao balbuciarmos as primeiras palavras, nossos pais, nossa mãe, nosso pai nos ensinaram a nos referir a Nossa Senhora como nossa Mamãe do Céu, a beijar as suas imagens, etc. E aquilo a fé entrou em nós como que pelo leite materno, mas muitas vezes nós não aprofundamos essa noção dessa maternidade espiritual de Nossa Senhora para conosco. E acaba aqui, com os anos vão se passando, nós vamos nos amadurecendo, fica essa falha, e essa falha pode comprometer, inclusive, a profundidade da nossa piedade, nossa reverência para com nossa mãe espiritual, que é Nossa Senhora. Para alguns, por exemplo, Nossa Senhora é nossa mãe porque ela nos ajuda, nos favorece como se fosse a nossa mãe. Seria, por assim dizer, uma maternidade figurativa, meramente metafórica. Nossa Senhora é como uma mãe para nós. Para outros, Nossa Senhora é como que uma bondosíssima enfermeira que nos favorece, nos obtém favores espirituais, nos auxilia o alimento espiritual e também nos cura, nos alcança graças, nos alcança favores materiais, mas a função dela se reduziria a esse exercício da enfermagem para conosco. Seria uma bondosíssima enfermeira, mas uma enfermeira, não uma mãe profundamente considerada. Para outros ainda, Nossa Senhora é para nós uma mãe adotiva. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava morrendo na cruz, voltou-se para Nossa Senhora, voltou-se para São João e disse: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E alguns veem nisso, então, uma maternidade adotiva. É verdade que essas frases de Nosso Senhor, ao morrer na cruz, se referem também à maternidade espiritual, mas elas não são propriamente o fundamento dela, como nós veremos em seguida. Se assim fosse, a maternidade espiritual podia ser visto como algo assim acessório, não essencial. Nosso Senhor poderia ter dito ou não aquelas palavras e nós ficaríamos desprovidos dessa maternidade espiritual de Nossa Senhora para conosco. Ora, nós sabemos que pela adoção, um filho adotivo, a adoção é apenas uma ficção legal. Ela não torna o filho adotado como um filho verdadeiro, um filho como o filho natural. E depois, ela confere os bens exteriores, ela deixa a herança, ela pede que os pais sustentem aquele filho, mas ela não traz a semelhança, a profunda semelhança do filho com os pais. Essa é a filiação adotiva. Na realidade, a maternidade espiritual de Nossa Senhora para conosco é uma realidade muito mais íntima do que uma mera filiação adotiva. Essa maternidade espiritual, como veremos a seguir, na sequência dos argumentos, maternidade espiritual tem a ver com a própria missão de Nossa Senhora. Ora, o que significa essa maternidade espiritual de Nossa Senhora para conosco? Vou dar aqui uma resposta sintética como aquelas do catecismo. Se inclusive você quiser anotar para ter bem presente, para decorar, para lhe favorecer a sua piedade, acho que vale a pena. Vamos lá? Então, o que significa a maternidade espiritual? Por maternidade espiritual, entendemos que Maria Santíssima nos deu a vida sobrenatural, tão verdadeiramente como nossas mães nos deram a vida natural. Ela alimenta, protege, desenvolve e expande a nossa vida sobrenatural a fim de conduzi-la à perfeição. Portanto, ela desenvolve em relação a nós, no campo espiritual, o mesmo papel de nossa mãe no campo natural. Todos nós sentimos na pele, por assim dizer, essa realidade natural. Nós a vemos, tocamos, sentimos, percebemos em todas as atividades exteriores e interiores que desenvolvemos. Essa realidade natural se confunde, por assim dizer, com a nossa individualidade,
com a nossa própria identidade. Ela é aquela grande realidade para cuja conservação nós muitas vezes entregamos o nosso prestígio, a nossa fama, todos os nossos bens para não perdê-la. É a grande realidade da nossa vida, por assim dizer. Ora, pela fé, nós sabemos, nós temos a convicção que ao lado dessa vida, dessa realidade natural, há uma outra realidade mais alta. Ela é dita a vida sobrenatural, ou a vida espiritual, ou ainda o estado de graça. Porém, como não a vemos, como não podemos tocá-la, ela muitas vezes passa para nós como algo assim etéreo, vago, distante, algo que deixamos numa esfera que não está nas nossas considerações. Ou então reduzimos essa realidade espiritual meramente a algo negativo. Se eu não estou em estado de pecado grave, significa que eu estou em estado de graça. Só isso meramente. Ou ainda resumimos a um estado, quando avançamos para um conceito positivo, nós reduzimos o conceito de realidade sobrenatural, de vida sobrenatural, à amizade com Deus. Não aprofundamos esse conceito. Porém, trata-se de uma realidade muitíssimo superior àquela realidade natural a que nós damos tanta importância, que nós vemos, sentimos, tocamos. A nossa fé nos diz isso. E se nós admiramos nos mártires, o heroísmo dos mártires, a coragem de entregar a vida por um ideal superior, é exatamente por causa da vida sobrenatural, por causa dessa união com Deus, que os mártires deixaram com alegria, sacrificaram com alegria sua própria vida, sua própria realidade natural. Em que consiste essa vida sobrenatural? Essa realidade tão impalpável, mas tão preciosa. Ela é a própria vida de Deus, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo em nós. Vejamos o que nos diz a Sagrada Escritura. São Pedro, em sua segunda epístola, diz o seguinte: por meio dessa vida sobrenatural, por meio da vida da graça em nós nos tornamos participantes da natureza divina. E São Paulo: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Carta aos Gálatas. Ou, em Filipenses, minha vida é Cristo. Também em Coríntios ele diz que nós nos tornamos um só corpo com Jesus Cristo, que é a nossa cabeça. Portanto, aí fica clara a realidade do corpo místico de Cristo. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo nos dá uma noção mais cogente ainda. Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, esse dá muitos frutos. Então, a mesma seiva que circula no tronco da videira é a seiva que circula nos ramos. A mesma vida que circula em Cristo é a que circula em seus membros. Portanto, essa vida, essa seiva sobrenatural, essa vida sobrenatural é a vida de Cristo, essa seiva em nós, que somos seus membros, que somos os ramos da videira da qual ele é o tronco. Ora, essa participação na vida infinita de Deus, na vida incriada de Deus, que é a definição de graça, essa vida nos é comunicada através de Nossa Senhora. Como isso se dá? Nossa vida é Cristo, como vimos. E Maria nos deu a Cristo. Portanto, ela nos deu a nossa vida. Ou, de outro modo afirmado, sendo nossa vida sobrenatural a graça, Maria nos dá nossa vida sobrenatural, por ter merecido para nós a graça divina. Vamos analisar mais detidamente, com mais detalhes, essa ação de Maria Santíssima no nosso nascimento sobrenatural. Talvez seja o caso de você desligar um pouco o vídeo, pausar o vídeo, tomar um pouco d'água, lavar o rosto, espairecer um pouco, para vir com mais atenção, seguir esses raciocínios que virão em seguida. Eles nos auxiliarão a compreender melhor essa realidade da maternidade espiritual de Nossa Senhora para conosco e assim nos levarão a subir de grau em nossa devoção. Aliás, se você quiser fazer comentários, fazer considerações, objeções até, aproveite o espaço dos comentários. Vai ser um grande prazer interagirmos para podermos aprofundar mais ainda em nossos estudos. Nessa parte eu vou pedir licença para utilizar mais as minhas anotações para não perder as palavras, porque é preciso uma grande precisão nesses argumentos. Nós vamos dividir, então, o papel de Nossa Senhora no nosso nascimento sobrenatural em 3 momentos. São 3 momentos, mas motivados por uma só intenção em Nossa Senhora. O primeiro momento é a anunciação e a encarnação do Verbo. O
Segundo momento, a redenção. E o terceiro momento, a distribuição das graças por Nossa Senhora. A nossa regeneração espiritual começou no momento da encarnação. Sem ela, nós ainda estaríamos sepultados pelo pecado que herdamos de Adão. Ora, a encarnação foi operada por Deus em Nossa Senhora. Ela não foi, como vimos, um instrumento físico cego, né? Como na noção protestante nos diz. Ela conhecia as Escrituras e sabia das consequências da aceitação, das consequências do seu fiat ao anjo. Ela conhecia, por exemplo, o livro de Isaías, que é chamado o Quinto Evangelho. Isaías profetiza todos os sofrimentos por que passaria o Nosso Senhor, por que passaria o Messias, o Filho de Deus. Nossa Senhora conhecia aquele livro, as Escrituras, ponto por ponto. Na sua ciência infusa, ela tinha aquilo muito presente. Também é certo que Deus a terá esclarecido, quando da anunciação pelo anjo, terá infundido nela mais luzes maiores ainda para ela compreender até o fundo o que significava a sua aceitação. Ora, Nossa Senhora disse o fiat, sabendo que desse consentimento dela dependia a nossa vida ou a nossa morte. E assim, consentindo em dar-nos a vida, ela consentia em nosso nascimento espiritual. Sendo assim, se Nosso Senhor no Calvário não tivesse dito a São João, ao lado de Nossa Senhora, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, se Nosso Senhor não tivesse dito essas palavras, ainda assim a maternidade espiritual de Nossa Senhora para conosco continuaria a existir, continuaria sendo como é uma realidade. Como vimos no início desse vídeo, dessas considerações sobre a maternidade espiritual de Nossa Senhora, São Pio X, na encíclica Ad Diem Illum, afirma que, ao conceber Nosso Senhor Jesus Cristo, cabeça do corpo místico, Maria concebeu também a nós, que somos membros desse corpo místico. Ora, esse raciocínio pode parecer de uma analogia muito fraca. Ora, se Nossa Senhora concebeu fisicamente o Messias, supõe-se que ela tenha dado aos membros desse corpo místico a vida sobrenatural. Não seria assim um argumento de grande força? Na verdade, Nossa Senhora deu a vida física à cabeça, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, com a finalidade de que os membros retomassem a vida perdida com o pecado de Adão. Sendo assim, Nossa Senhora nos carrega espiritualmente em seu seio, com o primogênito, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui se completa, então, o primeiro momento dessas nossas considerações sobre o nosso nascimento espiritual, a anunciação do anjo, a encarnação do Verbo, o consentimento de Nossa Senhora, um consentimento esclarecido, conhecendo até o fundo as consequências para nos dar a vida. Nossa Senhora, então, com esse consentimento, nos dá a vida espiritual. O mistério da encarnação se completa com o mistério da redenção, pois foi com sua morte na cruz que Nosso Senhor Jesus Cristo nos mereceu definitivamente viver da sua vida. Ora, a cooperação de Nossa Senhora nesse mistério da redenção não foi menos consciente do que a sua participação, do que o seu consentimento no mistério da encarnação. Daí é que a Igreja dá a ela o título de co-redentora. Então, a nossa regeneração espiritual, iniciada na encarnação, conclui-se na redenção. Da mesma forma, a maternidade espiritual de Maria, que começou na encarnação, completa-se na redenção. Nossa Senhora, então, nos concebeu em Nazaré, em sua casa em Nazaré, e nos deu à luz no Monte Calvário. Nosso Senhor quis, no Calvário, proclamar que aquela maternidade se completava, dando-nos a sua mãe como nossa mãe na pessoa de São João. As suas palavras, filho, eis aí tua mãe, não criaram essa maternidade. Elas apenas confirmaram de modo solene essa maternidade naquele que era o momento mais solene de sua existência terrena. A nossa redenção, a finalidade para a qual Nosso Senhor veio à Terra. É claro que essas palavras ditas a Nossa Senhora e a São João serviram para avivar ainda mais em Nossa Senhora o sentimento dessa maternidade.
e servem para nós também em nossas meditações, em nossas considerações, para avivar a nossa piedade filial para com ela. Mas elas não constituíram propriamente a maternidade. Elas a proclamaram, elas a tornaram mais conhecida, elas foram a proclamação solene dessa maternidade. E aí passamos para o terceiro momento, a distribuição das graças. A função materna de Nossa Senhora não se encerra nesse nascimento tão doloroso no Monte Calvário. Aquilo que tinha começado, ela nos concebeu em Nazaré e nos deu à luz no Calvário. Esse nascimento doloroso não encerra a função materna de Nossa Senhora. Nós podemos dizer que no Calvário ela se constituiu mãe de todos os homens, em geral, com a função de mediador universal, que, com a graça de Deus, veremos mais aprofundadamente em outros vídeos. Com essa função, Nossa Senhora se torna a mãe de cada um de nós individualmente, obtendo para nós as graças. Do ponto de vista sobrenatural, por causa da herança de Adão, do pecado de Adão que se transmite a nós somos todos natimortos desde nosso nascimento, do ponto de vista sobrenatural. É preciso que a vida sobrenatural, conquistada para todos por nosso Senhor Jesus Cristo, seja infundida em cada um de nós individualmente. Os méritos de nosso Senhor precisam ser aplicados a cada um de nós individualmente. Ora, a graça santificante, o estado de graça, a vida sobrenatural, é obtida para nós, como todas as graças, pelo intermédio de Nossa Senhora. Ela que é a medianeira de todas as graças, como a Igreja afirma. Ela obtém para nós essa graça, seja no batismo, em que o filho do pecado se torna filho de Deus, seja no sacramento da confissão, em que, por assim dizer, um cadáver espiritual da pessoa em estado de pecado mortal, aquele cadáver espiritual ressuscita, toma nova vida, se reanima. Ora, sem a graça que Nossa Senhora nos obtém, a morte espiritual, nesses dois casos, antes do batismo ou antes da absolvição no sacramento da penitência, a morte espiritual permaneceria em nós. Então aqui temos os três momentos de que falamos: a anunciação e a encarnação do Verbo, a redenção e, por último, a distribuição das graças, em que Nossa Senhora vai completando essa função materna até a nossa salvação, até a nossa santificação completa. Então vemos, por essa tríplice colaboração de Nossa Senhora, como vimos, tríplice em três momentos na execução, mas una na intenção, Nossa Senhora aqui, sendo nossa mãe, una na intenção, Nossa Senhora nos deu verdadeiramente a vida sobrenatural e a colaboração para nosso nascimento como filhos de Deus. Da mesma forma que nossas mães contribuíram, segundo a natureza, para nosso nascimento como filhos de Adão. Portanto, aí nós vemos, Nossa Senhora é realmente nossa mãe espiritual, assim como nossa mãe da terra, nossa mãe terrena, é nossa mãe na ordem natural. Essa função de Nossa Senhora não é por analogia ou uma maternidade por adoção. Nossa Senhora não é aquela bondosíssima enfermeira apenas. Nossa Senhora é realmente nossa mãe, porque ela nos deu à luz. Ela fez com que nascêssemos para a vida sobrenatural. Aqui encerramos mais esse vídeo, nesses estudos para aprofundarmos a devoção a Nossa Senhora, para a conhecermos mais. Volto aos convites tradicionais. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo. Ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com amigos, com parentes, para que esse bem possa se expandir a mais e mais pessoas. Dê o seu like e deixe também os seus comentários, sejam eles observações, questionamentos, até objeções, que contribuirão certamente com esses nossos estudos, que visam, em última análise, a aumentar a nossa devoção a Nossa Senhora, a nossa piedade. E essa piedade fervorosa, essa piedade ardorosa, é o que nos permitirá manter a nossa fé nesse mundo em que vai abandonando cada vez mais essa fé, essa virtude que é essencial para a nossa salvação. Salve Maria!